Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre precificação do processo de adequação à LGPD e também de outras demandas. A base do que trazemos aqui é nossa experiência e também informações de como temos visto o mercado funcionar. Entendemos que quase todas as pessoas têm essa dificuldade inicial de precificar o serviço. Afinal, esse é um assunto complexo, num mercado relativamente novo e com muitos detalhes. E aí, acaba que os profissionais encontram dificuldade na hora de precificar seu trabalho e, por vezes, acabam tendo, inclusive, prejuízos. Então, pessoal, é preciso ter muito cuidado no momento de elaborar uma proposta de trabalho e aqui nesse vídeo vamos te mostrar como fazer isso. O que temos visto é que as empresas não costumam fechar a proposta de trabalho tão rápido. No geral, elas fazem mais de uma cotação. Da mesma forma que uma proposta com valor muito alto pode assustar, não se enganem, uma proposta com valor muito baixo pode não passar credibilidade. Ou seja, é preciso que seja feita uma proposta de trabalho razoável que lhe remunere satisfatoriamente para realizar esse trabalho. Assim como a possibilidade financeira da empresa deve ser considerada. No módulo sobre o mercado, tem um vídeo onde abordamos sobre as oportunidades e forma de atuação nesse mercado da LGPD. Recomendo que vocês assistam. Mas, no vídeo de hoje, o foco é entender como precificar o programa de adequação ou até mesmo demandas pontuais. Vamos lá! Para começar a pensar sobre precificação, é preciso que você tenha em mente dois pilares. Primeiro pilar, obter o máximo de informação sobre a empresa. Afinal, somente assim você terá condições de mensurar de forma mais assertiva o tamanho do seu trabalho. Pilar número 2, saber quanto custa a sua hora de trabalho. É muito importante pensar sobre isso, para que você possa sustentar o processo. Não adianta cobrar barato e não conseguir levar o processo até o fim. Sobre o primeiro pilar, para entender o contexto da empresa, você deve saber algumas informações básicas e importantes, como, por exemplo, o tamanho e o porte dela, se é uma empresa grande, ou de médio porte, ou de pequeno porte. O setor em que a empresa atua, se é regulado ou não, já que além da LGPD, também é fundamental conhecer o contexto do segmento de atuação da empresa e as regulamentações pertinentes a ela, específicas. Modelo de negócio, se B2B ou B2C, lembrando que, ainda que seja uma B2B, ela também deve se adequar, pois existe minimamente o tratamento de dados de seus próprios funcionários. O organograma da empresa, quais áreas e gerências que existem, fica mais fácil de você enxergar isso, né, através do organograma. Se tem filiais ou se faz transferência internacional de dados. Outra informação absolutamente imprescindível nesse contexto. Ver se a empresa tem uma área ou se terceiriza o setor de tecnologia da informação. Ou caso não tenha e você não seja dessa área, será preciso que você estabeleça uma parceria de trabalho para cuidar dessa parte do programa, o que vai influenciar, obviamente, no valor da proposta. Se a empresa já tem alguma estrutura de governança em privacidade de dados e cultura nesse sentido, e então seria uma adequação desse contexto que já existe, ou se seria uma implementação começando do zero. Assim, quanto mais informações você tiver, melhor será a sua estimativa de quanto tempo você levará para desenvolver esse trabalho. É normal que no início, principalmente no primeiro processo que você fizer, seja mais difícil mensurar com precisão e que você acabe cobrando errado. Até porque cada pessoa executa uma mesma etapa do processo de um jeito, no seu tempo. E isso você vai entendendo melhor com a experiência. Sobre o segundo pilar, em se tratando da definição de quanto vale a sua hora de trabalho, essa avaliação é de caráter pessoal e subjetiva. Depende de você. Mas sugiro utilizar como base alguns fatores que podem ajudar nessa decisão, como, por exemplo, o tamanho do seu escritório, sua experiência. Se você for advogado, consulta a tabela da OAB do seu estado, onde está situado o cliente, se é capital ou interior.
entre outros. Claro que, como falamos, sempre devemos levar em consideração, quando pensamos nas atividades que vamos desenvolver, a sua experiência, a forma como você quer e pretende se posicionar no mercado. Se tem uma equipe ou não, os seus custos fixos também vão influenciar na quantidade de tempo que levará em cada etapa e no projeto como um todo, naturalmente. Você também deverá considerar que pode precisar fazer parcerias com outras áreas de atuação, como jurídico, segurança da informação, governança, já que, embora a lei não restringe o tipo de profissional que pode atuar num processo de adequação, é importante ter um conhecimento multidisciplinar para a elaboração de documentos e acompanhamento do processo de adequação. Com esses parâmetros definidos, agora é necessário estipular quantas horas de trabalho serão necessárias para realizar aquele programa de adequação, de modo a precificar o seu trabalho. Devemos lembrar que o programa de adequação é feito em fases e, por isso, deve ter um olhar mais atento a cada uma delas, bem como a cada atividade dentro dessas etapas, de modo que se possa estipular quanto tempo você levará para fazer cada uma delas, considerando, naturalmente, a realidade da empresa. Trouxemos aqui para exemplificar uma visão geral das tarefas chaves das fases 1 e 2, para que você consiga ter um parâmetro do que terá que levar em consideração no momento de colocar na proposta a precificação do trabalho. Recomendo que na proposta esteja não somente o valor total do trabalho, mas o valor referente a cada fase, até mesmo porque pode ser que a empresa não queira fechar, no mesmo momento, as duas fases. O que temos visto no mercado é que os profissionais mais experientes têm cobrado aí algo em torno de R$300 a R$800 a hora. Achamos que o ideal é uma proposta com valor fechado. E para que você consiga definir esse valor, sugerimos calcular quantas horas em média você levará em cada atividade e então chegar no valor final de quanto cobrar pelo seu trabalho. Esse é o modelo de planilha sugerido por nós para fazer essa conta de precificação. Agora, pessoal, vamos ao exemplo prático. Afinal, fica muito mais fácil. Funciona assim. Por exemplo, com uma ideia do tamanho da empresa e o organograma, você vai estar apto a entender que você vai precisar, por exemplo, entrevistar 10 pessoas. Aí você coloca 1 hora para cada pessoa. Só de entrevista e análise de questionário, estamos falando em 10 horas. Aí você põe na planilha, em entrevistas e questionários, 10 horas, põe o valor da hora. Vamos supor R$300, valor dos honorários, R$3.000. E assim, sucessivamente, você vai somando em cada um desses tópicos. Um outro exemplo seria: quanto tempo você leva para desenvolver uma política de segurança da informação? Um dia inteiro de trabalho? Você tem que mandar a política para aprovação e, se houver alguma mudança, você precisará levar isso em consideração também. Então, vamos supor, esse processo demora 8 horas. Você coloca na planilha 3 vezes 8, 24, mais R$2.400. Se a empresa tiver serviços terceirizados, você vai precisar estar em contato com essas empresas também. E assim sucessivamente. Outro exemplo, na fase 2, é colocar em prática as medidas de adequação na empresa, seus processos, desenvolvimento das políticas e outros. Lembre-se, não basta cumprir o que está na lei. A empresa precisa ter tudo documentado. Políticas, roupa de pia, prova de treinamento daqueles que efetivamente foram realizados. Então, você precisa desenvolver todos esses documentos. Conseguiu entender? Com relação à fase 3, que chamamos de manutenção, em geral as empresas esperam para buscar essa demanda e por isso não precisa estar na proposta inicial que você enviará. Mas é fundamental que você deixe claro para a empresa a importância dessa fase e que haverá necessidade de contratação futura. A fase 3 consiste, em linhas gerais, na revisão das medidas aplicadas, monitoramento para acompanhar se houve mudanças no processo ou, no caso, inclusive, de novos processos, verificação de gaps e indicadores de controle dessas medidas. Calma, explicaremos mais sobre a fase 3 no vídeo específico que estamos preparando com esse conteúdo. Fique tranquilo.
Dessa forma, voltando, analisando sua demanda em cada etapa de um processo de adequação, você vai tendo uma noção do tempo que levará para entregar o processo feito para o seu cliente. Como falamos, você também precisa analisar e ponderar a sua própria posição no mercado. Se vale a pena cobrar menos no primeiro projeto, para quê? Para que você possa ter experiência e ir construindo o seu nome. Vou deixar aqui um exemplo de média de valores de processo de adequação por um profissional que já tenha experiência, para que, na verdade, fique um pouco mais fácil você entender e aplicar no seu caso em específico. Uma empresa pequena pode levar esse processo algo em torno de 2 a 4 meses para finalizar todo esse processo. E aí se cobra algo em torno de 20 a 50 mil reais. Já uma empresa média, né, esse processo pode demorar entre 6 a 10 meses, cobrando uma média entre 50 e 100 mil reais. Uma empresa grande pode levar até um ano para o processo finalizar. E aí a cobrança já parte de algo de 100 mil reais, podendo chegar entre 300 e 400 mil reais. Uma empresa gigante pode levar bem mais de um ano e pode custar mais de 400 mil reais. Difícil até de definir um limite de tempo e valor se pensarmos nas estruturas mais complexas. Isso, pessoal, é só uma base para que você tenha como referência e possa entender a dinâmica do que estamos nos propondo explicar. Devemos lembrar que cada processo é único e é a experiência que vai te mostrar o caminho certo de mensurar a precificação. Mas decidimos trazer esses parâmetros, pois percebemos que existe uma dificuldade de precificar por parte de quem pretende ingressar nesse mercado. Nossa proposta é transformar você em um profissional preparado e seguro. Para isso, você precisa conhecer o mercado, as oportunidades de atuação, conhecer a lei, saber aplicá-la, ter uma metodologia eficiente de trabalho e também saber precificar seu trabalho de modo a valorizar o seu conhecimento e conseguir construir seu nome, o seu caminho profissional. Temos visto no mercado que mensurar isso de forma correta evita, por exemplo, que o profissional cobre errado e com isso não suporte o custo, fique realmente insustentável e largue o processo sem finalizá-lo. Então a ideia é precificar corretamente para evitar que isso aconteça com você. Assim, essa forma de desenvolver uma proposta de trabalho é apenas uma sugestão de como fazemos e entendemos, que vai auxiliar e servir como ponto de partida para que você consiga fazer a precificação do programa de adequação no seu cliente. Espero que tenham gostado, obrigado e até o próximo vídeo.